Hoje eu vou abrir mais uma página aqui no Páginas Amarelas e com muita felicidade. E é honroso, sabe? Não sou feminista, mas é muito gostoso ver uma mulher crescendo, empreendendo. E eu a conheci na feira BSB Mix. BSB Mix. Lá no Gilberto Salomão, estava passeando, e as peças, pensa em peças assim, lindíssimas, e eu cheguei lá procurando pela Ana Klein. Camila Klein. Camila Klein. Camila Klein. Que eu tinha um bracelete lindíssimo, que foi uma das semi-joias, que eu não digo nem que é semi, né? Porque tem hora que tem uns preços que já parecem joia, mas são joias, são lindas. E eu vi as mesmas, eu falei, gente, mas que coisa linda, peças realmente diferenciadas. E aí nos conectamos e agora tenho a oportunidade de entrevistá-la, de poder contar a história, né? Além do jaleco, no caso dela, além do jaleco eu já confundi, porque jaleco é lá no consultório aberto, mas o dela é porque eu me lembrei da farda. Vocês não têm noção do que é a história dessa mulher. Então, apresento. Oi, dona Michele. Carol, quanto tempo, né, que a gente já não se encontrava. Saudade imensa de você, é um prazer estar aqui. Muito obrigada por você receber e convidar, né, a nossa empresa para participar desse trabalho lindo de vocês e poder estar levando para outras pessoas o conhecimento a respeito do que é empreender e as dificuldades e tudo que a gente pode encontrar no caminho, né? Verdade. Então, eu quero que você comece contando um pouquinho dessa sua jornada do empreender, por que você escolheu, como aconteceu, quem é você hoje, como está a sua empresa hoje. Conta um pouquinho para que a gente possa te conhecer. Conto tudo, mas primeiramente a gente tem um presentinho para Carol. Eu amo presente e não vou abrir, tá? Depois eu mostro para vocês, porque eu aprendi que é muito fino, chiquérrimo. O pessoal tem falado muito parecido com a Cíntia Chagas. Chiquíssimo. É chiquíssimo não abrir. Chiquíssimo não abrir. Chiquíssimo não abrir. Então, se eu tiver errada, a Cíntia vai me corrigir e aí eu começo a abrir os presentes, tá? Mas do contrário, aprendi que chiquíssimo é não abrir. Gente, que lindo! Que tom? É um magenta? É um bordeaux. Bordeaux para magenta. A nossa identidade visual é toda pensada no propósito da nossa empresa, né? Aquela coisa do arquétipo do amante, da sedução, tudo que envolve o romance em si, né? Está dentro do propósito da nossa empresa. Maravilha, vou deixar aqui, amo dourado. Então, pode começar. Obrigada. Eu tenho certeza que eu vou amar. Prometo que mostro para vocês. Com certeza, com certeza. Então vamos lá, Carol. Meu nome é Michele Celebroni. Eu trabalho com acessórios, semijoias e joias, né? Eu chamo de joia. Eu trato como joias, né? Para mim é algo muito especial. Qual que é a diferença do meu material para uma joia? É o produto base, o ouro, né? A joia ela é ouro maciço, seja uma pedra, né? Uma esmeralda, um diamante, né? Mas o nosso material, o trabalho dele é um trabalho de joalheria, entendeu? É um trabalho artesanal, é feito à mão, né? Os materiais, é de tudo de melhor que a gente pode ter. Eu costumo dizer que assim, entre o meu material e uma joia, é isso aqui. Tá um passo só, né? Mas eu, com muito amor e carinho, trato como joia. E eu acho que é o que as minhas clientes merecem. Sim, e esse que eu te falei, que foi a peça que nos conectou, né? Eu nem sei se você hoje representa, porque não, fechou, né? Aqui em Brasília ela não trabalha mais. O que acontece? Eu comecei trabalhando com N designs, N. Porque no início é isso, né? Você vai na tentativa e erro, era muito naquilo que eu gostava, mas você tem a questão do sonho, daquilo que você gosta, e você tem a empresa. Aquilo que funciona, aquilo que vende, aquilo. Então é uma junção dos dois. Como que você vai unir o teu propósito, aquilo que você ama, aquilo que você quer fazer, com aquilo que é viável para sustentar uma empresa, né? E nessa escalada, né, nesses anos, é que eu fui definindo realmente o que ficaria, qual público, quais as marcas, a forma melhor de trabalhar. E nisso muitas marcas saíram e algumas ficaram, né? Entendi. Acho que faz todo sentido entre a expectativa que a gente tem, né? E se não tomar muito cuidado, isso virar frustração. Por isso que esse alinhamento, eu imagino que para o empresário, assim como foi comigo, vai acontecendo com o tempo. Mas é um tempo de aprendizado, tem que vivê-lo, né, para ir aprendendo.
Mas você sempre gostou das joias? Por que as joias? Você sempre teve essa conexão? Quando é que foi esse momento que você entendeu que é paixão, é isso que eu quero e vou empreender e vou continuar? Foi um momento, assim, muito particular, né? Eu estava ali numa crise que eu estava vivendo como mulher, estava liberando os 40 anos, e para começar, eu venho de um universo masculino, né? Eu sou policial há 24 anos, tenho 24 anos de carreira, e nesses 24 anos eu tô sempre igual aos meus colegas, né? Você trabalha fardado, uniformizado, muitas vezes fui confundida com um homem e fui tratada como homem, seja pela população, seja até por alguns colegas, né? Isso sempre ficou na minha mente. Eu nunca gostei de ser igual às outras pessoas, porque eu já vivi aquilo. Então, eu podia, por exemplo, ver uma amiga com um vestido, com uma roupa mais linda, mais maravilhosa possível. Eu não compraria aquilo e nunca usaria aquilo, simplesmente porque eu vi uma pessoa usar igual. Eu acho que você pode ser única, você pode ser diferente. Todas nós temos capacidade para isso, para se destacar da forma como nós somos, com a nossa beleza, com tudo que Deus deu para gente, né? Então não via por que agir daquela forma. Então eu sempre tive isso comigo. Quando eu comecei a trabalhar com acessórios, eu estava passando por um momento da minha vida muito difícil, né? Eu tenho uma endometriose muito grave, eu estava em tratamento, eu não conseguia engravidar. E assim, você vai se perdendo no meio desse processo, né? Sua autoestima vai ficando lá embaixo. E aí teve um momento que eu falei assim, foi até engraçado, porque eu comprei uma peça na internet, o brinco chegou, não era aquilo que eu imaginava. Aí eu fui devolver, teve toda uma chateação, tive que pagar frete e tudo mais, eu não achava aquela peça aqui. E eu pensei, tá, se não tem isso aqui, eu vou vender. Comecei assim. Mas tinha todo aquele momento que eu estava vivendo, tinha tudo aquilo que eu estava passando, e muitas vezes nesse início eu me agarrei nisso, porque eu pensava, nem que seja por obrigação, nem que seja pelo fato de eu ter que atender uma cliente, mas hoje eu vou me arrumar. Hoje eu vou me sentir melhor. Hoje não vou me permitir viver aquilo, entendeu? Foi uma forma que eu consegui usar e trabalhar de não me permitir entrar, porque muitas mulheres passam por isso. Às vezes a gente passa por uma dificuldade, um problema de saúde, e se você deixar, você vai ladeira abaixo. Você vai ladeira abaixo, né? E foi um momento de resgate para mim, onde eu me resgatei. Só que isso começou muito pequeno, começou como uma brincadeira, assim, eu vendia para as amigas e tudo mais. E aí cresceu. 4 anos depois, nós temos loja física, né? Já estamos aí um bom tempo no mercado, atendendo, temos uma cartela de cliente muito boa, e a coisa vai só prosperando, graças a Deus. Amém, parabéns, Amém. fico muito feliz. E valeu a pena, nesse momento, o trabalho, o propósito do que seria a joia, né, a Semijoia na sua vida, supriu aquele tempo e hoje você enxerga que você enxerga com essa felicidade que foi algo que naquele momento realmente te... Naquele momento me salvou. Naquele momento me salvou. Tirou a minha cabeça daquele foco, daquele problema que eu tinha, daquela dificuldade que eu passava, entendeu? Foi transformador, mudou a minha vida em muitos quesitos, e eu não estou falando financeiramente, tá? Estou falando, assim, de conhecimento, de mailing, de pessoas que vão entrando na sua vida e sua vida vai se transformando, e é algo muito mágico. Claro que, pelo outro lado, você tem todo o restante, né? Que é você carregar uma empresa, você fazer uma empresa funcionar. Não é fácil, não é fácil. Mas, para mim, valeu a pena demais. E você acredita que na vida de alguma dessas tantas clientes que você atende, continua atendendo, você conseguiu proporcionar se a joia, se está bela, se está arrumada, faz com que melhore, além de estar só bela, você consegue enxergar um quê, um algo mais em a mulher estar se arrumando? Demais, Carol. Demais. Eu já vivenciei cenas assim que só Deus. Eu estar atendendo a cliente em si, seja na casa dela, a gente tinha um showroom, ou no meu showroom, ou no escritório, entendeu? A cliente chorar. Não foi uma, nem duas, nem 3 vezes. Assim, chorar, colocar para fora todas as dificuldades dela, tudo que ela estava passando, o momento que ela estava vivendo. E eu entendo isso muito como um propósito, sabe? Claro, a gente é uma empresa, tem que pagar conta, tem que funcionar e tudo mais. Mas o que mais você tem por trás disso? E o que mais você pode oferecer para aquela pessoa que está do seu lado?
muita gente me estendeu a mão. E como que eu vou estender a mão e poder ajudar quem aparece na minha porta? Entendeu? Casos assim, de amigas mulheres que perderam, eu chamo de amigas, porque tem muitas clientes que se transformaram em minhas amigas, né? Perderam o marido na pandemia, problema com filho, com dificuldade, exatamente aí eu volto para aquele momento que eu vivia, né? Ali em 2020, 2021, eu volto para minha dificuldade, enxergo aquela mulher vivendo exatamente aquele momento e tento ajudar ela a sair de lá. Então, assim, sempre que uma cliente quer se abrir, sempre que ela quer conversar, sempre que ela quer alguém para escutar, isso ela encontra com a gente. Muito mais do que uma venda por uma venda, é o que eu costumo dizer. Eu não vendo por vender. Hoje, eu não vivo da loja. A empresa é maravilhosa, funciona bem, eu quero que prospere muito, eu quero crescer muito, mas eu tenho o meu trabalho, né? Eu tenho a minha carreira por trás, que, aliás, é um outro contexto totalmente diferente, né? Mas eu acho que quanto mais eu conseguir me doar para outras pessoas, mais isso vai retornar para mim. Sim. Então, não me preocupo com isso. Se tem alguém do meu lado que precisa de ajuda, eu vou estender a mão. Por exemplo, uma mulher que chega, tem um evento, tem uma festa, já aconteceu demais. Tive uma cliente maravilhosa. Essa cliente chegou lá e falou assim, Michele, eu tenho uma festa para ir. Não sei aonde, numa cidade que não era em Brasília. E que quem vai estar lá é a família do meu ex-marido todinho. Entendeu? Eu quero chegar lá maravilhosa. Eu preciso chegar lá maravilhosa. Mas ela não tinha um ticket tão alto. Aí a gente faz milagre ali. Seja o que for, fala, você vai para sua festa e você vai, mas você não vai maravilhosa. Você vai se sentindo maravilhosa. Porque o que importa é você se sentir bem com você mesmo, né? Porque eu também já estive no lugar dela. Eu sei o que ela está passando, eu sei o que ela está vivendo, eu sei o tanto que isso é importante pra gente. O tanto que isso é importante. Ai, sua fofa. Ah, é muita história, muita coisa. É muita coisa. Esse universo feminino é muito sensacional. E hoje eu penso assim, né? Porque eu já tive menina, eu fui gerente de joalheria, né? No início de tantas coisas que eu trabalhei. Ai, aquela mulherada e todo mundo fica menstruado no mesmo dia e TPM e tudo, e não vou trabalhar. Mas vamos voltar. Qual foi o momento, né? Ou foram vários, ou como é que você pensou em desistir, o desafio de empreender, quando é que isso, ou foi o maior desafio que você transpôs e continuou? Isso eu vivo até hoje, né? Ainda não sei quanto que isso vai acabar, né? E eu acho que empreender é isso, é um dia de cada vez que você vive, né? Tem dias melhores, tem dias muito difíceis, tem dias muito bons, né? Mas você tá ali com Deus em mente, assim, bota na mão dele e fala assim, Senhor, é isso aqui. O que o Senhor vai fazer para transformar isso aqui no que tem que ser, no que a nossa empresa precisa, entendeu? E nesses 4 anos, ele tem feito isso acontecer, né? Na mão dele tem acontecido, mas assim, vontade, vontade eu não digo, mas pensar em desistir, eu acredito que todo empreendedor viva isso uma constantemente. O Brasil não é fácil empreender, você tem muitas dificuldades, você tem a questão econômica do país, você tem um momento político, você tem questão de emprego. Então, assim, são muitas dificuldades que o empreendedor passa, mas é o foco e o objetivo dele, né? Até onde você quer ir, como que você vai seguir para chegar lá. Sim. E qual foi o momento que você falou assim, é isso que eu quero, tenho certeza, eu dou conta, vai e vamos lá, que você realmente se tornou, depois de atender as amigas, de ir para feira, expor, ou ali já foi esse eu tenho coragem, ou investir um aporte maior, quando foi esse momento? Cara, eu costumo dizer assim, tem algumas pessoas que eu converso que eu falo assim, eu sou meio doida, eu sou meio louca, porque eu tenho um perfil altamente executor, eu sou executora nata. Então eu vou, igual um trator, eu faço, né? Então, até muito pouco tempo atrás, eu acho que não tinha um momento assim que eu tinha falado, nossa, agora foi, não tem mais jeito e não tem mais volta. Mas teve uma coisa que foi um momento que assim, uma coisa que eu ouvi que foi muito bacana.
né? Eu estava conversando com uma fornecedora, uma marca que eu não trabalho ainda, mas que ela fala, a gente se namora há muito tempo, né? E ela tenta trazer o material dela para a nossa loja. E um dia ela virou para mim e falou o seguinte, falou assim, Michele, é o seguinte, eu já te acompanho há muito tempo. Se fosse para você não dar certo, isso já teria acontecido. Você já foi. Se você tem alguma dúvida na sua cabeça, tira isso, porque você já está lá. Você não está no caminho, você não precisa ficar receosa, você não precisa ter dúvida, você já está lá. Eu vejo dessa forma. E esse momento foi assim, um estalo para mim. Virou a chave. Virou a chave, virou a chave. A Michele Celebroni tem um posicionamento muito claro, né, de que não vende só por vender, não é apenas uma venda, envolve autoestima, exclusividade, experiência. Como é que isso, né, como é que essa filosofia começou? Como é que ela nasceu? Eu acho que nasceu muito da forma que eu comecei a trabalhar, do princípio da empresa. Uma vez que eu não comecei, vou abrir uma empresa por abrir, né? Eu tinha questões emocionais junto comigo, né? Eu amava aquilo, eu tinha um propósito naquilo. Então, se é para fazer dessa forma, eu, Michele, quero fazer o melhor possível. E qual que é o melhor possível que eu posso fazer? É o que eu digo, é não vender por vender. Porque vender por vender tem em todo lugar. Qualquer loja que você entra, ela vai vender por vender. Digamos que o universo do varejo, né, que é o meu caso, seja uma prateleira, né? E o cliente vai chegar e vai escolher. Você está na prateleira. Por que você vai ser escolhido? Qual a sua diferença entre um e entre outro? O que vai fazer com que aquele cliente queira você? Qual o seu diferencial? Né? Isso vinha muito na minha cabeça. Uma que eu não iniciei por propósito financeiro, né? Não era esse o meu foco, era uma coisa pessoal. Eu realmente queria sair daquele universo, eu queria melhorar a minha cabeça, eu queria estar no meio de outras pessoas, eu queria conhecer outras pessoas. Então, o que eu podia agregar? É isso. É esse atendimento premium, é ouvir a sua cliente, é fazer com que ela entenda que ali não é só um acessório que ela está levando, entendeu? Mas ali ela tem um local que ela pode contar. Eu tenho N clientes que, cara, compram e me ligam assim e falam, Michele, então, eu vou naquela festa, mas eu vesti esse acessório aqui com uma roupa, eu achei que não tá legal, você troca para mim, eu queria essa peça aqui. Eu falo assim, minha amiga, eu não tenho, mas eu vou trazer ela para você. Você não vai na sua festa de qualquer jeito, você vai do jeito que você quer. Você vai sair do jeito que você quer. E eu faço isso. Muitas clientes, a gente tem esse contato, né? Eu me viro do avesso. Do avesso. Mas se eu não vou atender aquela cliente se não tiver possibilidade. E se tiver, ela vai ser atendida da melhor forma, ela vai ter o melhor do jeito que ela quer. E isso é pessoal. É meu. É meu. É meu mesmo. E eu não sei até quando eu vou conseguir, né, de uma forma ampla, porque a loja está crescendo, a empresa está crescendo, dar esse suporte, né? Porque isso sou eu, Michele, que faço. Mas o máximo que eu puder, você pode ter certeza que elas vão ter. E pode ter certeza que cultura, quando ela é genuína, quando ela é sua, quando é a sua essência, só vai estar ali alguém para estar trabalhando junto com você. E eu costumo sempre dizer, né, para você que trabalha com outras pessoas, você também é um empreendedor, só que dentro de um negócio, dentro do sonho de alguém. Uhum. E quem empreende dentro do sonho de alguém faz isso com qualidade, com respeito, ganha-se, sabe? É muito bem remunerado. Você pode até falar, você não conhece. Conheço comércio, conheço shopping, conheço multinacionais, conheço a minha própria empresa. Eu nunca fui nem demitida de lugar algum. E eu sempre fui muito bem remunerada. E amava, falava que era comissão. Opa! E eu sou mega competitiva, né? Uhum. Então, assim, sempre. E liderava mais a luz do jeito que eu faço aqui na empresa, que eu saio apagando em todo canto, era dentro da empresa de outra pessoa. A questão é essa, o diferencial está aí. Não é só você trabalhava, igual você falou, não trabalhava por trabalhar, mas você tinha amor naquilo que você fazia. Total. Então, assim, você ganha dinheiro? Ganha, a gente precisa de dinheiro, gente. A gente Não merece. tenho dificuldade em falar em dinheiro,
tá? Não tem que ter dificuldade em falar nisso. Isso faz parte da nossa vida. Isso está na Bíblia, isso é um propósito. Meu filho entendeu? fala assim, Deus gosta de coisa boa. Deus gosta de coisa boa, exatamente. Ele quer o melhor para os filhos dele, entendeu? Mas se você une isso com amor pelo que você faz, nossa, você ganha o universo. O universo. Anos-luz. Olha, pensa no que a gente vai fazer. Seu acervo hoje é grande, 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 grande. Como que... Cerca de 1.200 itens diversos. Itens Itens diferentes. diferentes. Meu Deus. Cerca de 1.200. Inclusive que a gente fez balanço semana passada, né, Samara? Samara fugiu do balanço. Samara fugiu do balanço. Eu trabalhei, cara, a gente começou no sábado, domingo e segunda, sem parar. Saindo da loja 8 horas da noite, porque tem que ser verificado item a item. E você faz quantos por ano? 1 ou 2. Pelo Uma menos. só? Não, pelo menos 2 por ano. Mas assim, quando a loja está funcionando melhor, qual que é uma dificuldade muito grande? Às vezes a pessoa que está com você. Se ela não é organizada, se ela não faz as coisas direito, eu começo a achar erro no sistema, aí eu paro e falo, tem que fazer balanço. Deu ruim. Tem que fazer balanço. E aí vai depender muito disso. Quando eu vejo que está funcionando certinho, porque minha amiga tem uma cabeça, eu sei exatamente o que eu tenho. Se faltar uma peça, eu vou saber. Então, cultura, a gente consegue realmente continuar a implementar. É isso que você começou assim. Eu acho que é exatamente isso, Carol. Claro, o financeiro, o dinheiro, ele é importante. E a gente não tem que ter medo de falar em dinheiro, né? Deus quer o melhor para os filhos dele aqui na Terra. Ele quer o melhor para você. Só que quando você junta isso com amor e paixão pelo que você faz, com o teu propósito pelo que você faz, quando o seu propósito é muito maior do que o financeiro, você vai longe. Você vai muito longe. Tá? Porque você carrega aquilo com amor. Você não está pensando só no dinheiro. Então você consegue fazer tudo diferente. E isso faz com que a sua empresa decole. Eu acho que o segredo, a chave está muito aí. Que vai diferenciar. E daqui para frente, quem quer empreender, entender que daqui para frente o mercado ele está se posicionando muito dessa forma. Porque, por exemplo, eu, Michele, se eu começasse a trabalhar, abrir uma empresa e começasse a trabalhar, sei lá, construção civil, qualquer outra coisa que não tem nada a ver comigo, eu não teria como dar esse retorno. Eu não teria, entendeu? Porque ali seria um trabalho, seria algo simplesmente pelo dinheiro. Não seria uma paixão, não seria algo que me move. E eu acho que a grande diferença vai estar aí nos próximos anos. Até porque o dinheiro, quando as pessoas compreenderem, né, é que ele já está ali disponível. Já. Ele está disponível, né? E quando você não corre atrás dele e você vai para a excelência, para atender bem, para estar arrumada, para entrevistar alguém, para se preocupar até com perfume, porque você vai me abraçar quando você chegar. Sim. E essa experiência de abraçar alguém que se preparou, que se arrumou para te receber, de ter um cenário, de pensar em cada detalhe, se nós fazemos com que a experiência do outro, se isso se torna agradável, por que vai dar diferente? Eu falo muito isso para as meninas que trabalham comigo, igual a questão de maquiagem. Eu passo uma coisa minha pessoal. Quando eu chego num local, qualquer local que eu vá ser atendida, que eu vejo que aquela pessoa está toda arrumada, aquela menina está maquiada, aquele cara está bem vestido, eu penso o seguinte, cara, essa pessoa deve ter a vida tão corrida quanto a minha. Ela deve ser tão lascada quanto eu em questão de tempo. Porque assim, você escolhe às vezes entre dormir e comer, né? Mas ela parou, ela fez isso pensando no cliente dela. Eu me sinto honrada. Eu também. E você pode ter certeza que o contexto ali da venda, do atendimento vai ser muito diferente. O meu retorno vai ser diferente para essa pessoa do que uma pessoa que eu chego e ela tá toda esculhambada lá. Então, é fundamental. Sim, totalmente. Você fala muito em empoderamento feminino e que a joia faz isso. Eu, durante muito tempo, fiquei com asco até dessa, né, do empoderamento, mas traz a sua percepção do que você acredita que a joia faz, né, que gera
esse poder. Eu super concordo quando você está ali com uma peça incrível, né? Como é a cereja do bolo, e quando ela combina com você, quando ela tem a sua personalidade, quando é feita através de uma curadoria de alguém que, né, entende, que ela veste você, eu concordo com isso, sabe? Eu acho que o acessório ele tem um poder incrível, porque pelo acessório você consegue colocar para fora a tua personalidade. Por exemplo, você está com um brinco grande, maravilhoso, então isso fala muito a seu respeito, que você é uma mulher mais ousada, que você gosta, entendeu, de ser vista. Porque tem muita mulher, gente, isso está trabalhado no inconsciente das mulheres, isso é cultural. Tem muita mulher que chega lá na loja que fala assim, mas eu não combino com um brinco grande. Isso não combina comigo, isso não faz parte da minha personalidade. Isso é algo que muitas vezes você ouviu, que está na sua cabeça, porque você, mulher, não pode chamar atenção, porque você tem que usar coisinha pequenininha, você tem que ser discreta, entendeu? Porque você tem que estar ali no canto. Por que você quer ser vista? Né? Qual a finalidade? E a gente eu ouvia muito isso quando era criança. Isso está culturalmente, às vezes está impregnado na pessoa, e ela não consegue observar isso. Então eu vejo tanto que o acessório, ele consegue mudar a pessoa. Eu tenho N clientes, eu tenho uma cliente que a experiência com ela foi maravilhosa. Ela é muito famosa no digital e tudo mais, ela grava muito, ela filma muito, mostra muita coisa, mas ela sempre usou peças muito pequenininhas. E eu trabalhando ela, falava, experimenta isso aqui, coloque isso aqui, grave isso aqui. Ela virou para mim um dia e falou, Michelle, você me transformou, porque eu não conseguia me enxergar dessa forma, entendeu? Eu não achava que aquilo cabia em mim. E não é isso. Não é isso. Isso está dentro da gente. Sabe? A forma que você quer se colocar, a forma que você quer se expressar. O acessório é uma forma de expressão. Sim. Entendeu? Você vai se expressar mediante aquilo ali. E é uma coisa, quando você chega, que você entra numa sala, o primeiro contato que a pessoa vai ter com você é o quê? É o visual. É o visual. E o acessório está ali implementado em tudo. Está em tudo que você, em todo o contexto do que você quer mostrar. E realmente essa questão até de voltar a ter cor. Você foi falando, eu fui lembrando, né, do que eu sempre usei. Eu usava aquelas argolas enormes, eu não sei se você lembra que tinha uma época, sabe? Dos anos 90. Usava argola, sempre gostei. Eu fui para Dubai e tem uma feira, né, que de todos os países, Marrocos e a Turquia, tem peças lindíssimas que são com esses brilhantes pequenininho. Depois eu quero até te mostrar, eu tenho umas borboletas que são cravejadas, mas tão pequena, a coisa mais linda do mundo. E tinha uns brincos indianos, porque tinham todos os países. Era como se fosse aqui a nossa festa dos estados, né? Mas dos países. Tem uns brincos indianos que, assim, usei na praia e tudo, não cabe em todo lugar, mas eu gostei naquela. E eles são lindos. Só que, durante muito tempo, esse brinco eu comprei, eu nunca tinha usado. Maravilhoso. Né? Ele é maravilhoso. Aí hoje, porque a peça aqui, aí eu me lembrei, eu falei, se eu não colocar nada, meu cabelo tá grande, eu sou alta, dá. E eu coloquei, olha, e gostei. Por quê? Emocionalmente, eu estou num momento de muita coragem, eu estou muito feliz, graças a Deus, para honra e glória dele. Mas teve um período que quando a gente não tá, e aí sim vem essa questão que você traz, o se forçar intencionalmente a se arrumar, sim, vai fazer com que você se olhe melhor, porque você está se cuidando, por mais que você tenha levado uma lapada, né, as coisas vão ali melhorando. E, gente, eu falo, ir para o salão, arrumar o cabelo. Quando eu saio do salão, quando eu vejo maquiada, é bom demais. Se cuidar, você se vê outra mulher e você enxerga o teu potencial naquilo ali, entendeu? De pensar, cara, se eu sair daqui e conseguir chegar aqui, por que eu não ganho o mundo? Entendeu? Por que aquela vaga de emprego, por que eu não mereço aquilo? Por que aquele homem maravilhoso não vai me olhar? Ele vai me olhar, porque eu mereço, entendeu? E muitas mulheres passam por isso. É a autoconfiança que elas não têm, que ficam lá, elas ficam espremendo aquilo, sabe? E quando você toma você se força a colocar isso para fora, e eu faço isso como um exercício, porque eu sei que se deixar, a gente não faz. Se tivesse deixado, eu tinha ido pro buraco. Sim. Tá? Eu tinha ido pro buraco, meu casamento tinha ido pro buraco, tu tinha ido pro buraco.
Mas eu me forcei realmente. E muitas vezes eu segurei a empresa, antes mesmo dela se tornar uma empresa, quando eu trabalhava ali pequenininha, que você me conheceu, que eu fazia feira, fazia BSB Mix, atendia muita cliente no online, eu me forçava. Eu estava num momento muito difícil da minha vida, mas eu sabia que aquilo ia me trazer a resposta. Porque eu precisava sair daquilo, eu não podia aceitar que aquilo acontecesse. Aquilo não era a Michelle. Aquela não era a Michelle. Então eu precisava resgatar e trazer a Michelle de volta. E o que vai nos reconectar, principalmente com a nossa feminilidade, vão ser coisas que nos deixam femininas, né? É realmente voltar para a nossa essência. Então, inspire-se. Se você estiver passando algum problema, vocês acabaram de ouvir 2 situações e é muito bom, porque intencionalmente você está intencionando a sua melhora. E começa por se cuidar, por se amar, por se ver bela. E não é, mas fulano é bonito. Não, não existe comparação. Não existe comparação. Eu acho que, igual eu falei, eu vim daquele universo, né? Por ser militar, por andar fardada. Gente, olha, não queira viver igual o outro, entendeu? É uma experiência de 24 anos que eu trago, que assim, isso mentalmente é horrível. Você se enxergar igual ao seu colega, 24 anos, no final isso é pesado emocionalmente para você. Porque, por exemplo, eu tenho muitas colegas que elas trazem aquele lado masculino que a gente vive. E aquilo não é bacana, não é ela não é, ela é uma mulher. Né? Então a gente tem que saber separar isso. Então você poder sair desse meio, ou você que tem outro trabalho, chega, se arruma, se veste diferente, coloca um acessório diferente, coloca uma roupa diferente, faz uma maquiagem, entendeu? Mesmo cansada. Isso. Mesmo cansada. Porque Vira hábito. aquela mulher linda que você está olhando lá, ela tá cansada. Ela tá cansada. E ela fez. Entendeu? Ela não tem um ritmo de vida tão diferente do seu. Né? Não é que ela não tenha problemas, não é. Ela mentalmente trabalhou isso e se dispôs e fez. E tá lá. Todo mundo tá olhando, pelo menos assim. Ela deve estar se achando, se sentindo bem, né? Ela tá se achando, se sentindo bonita, mas ela conseguiu fazer. E o que você vai fazer? Né? Vou continuar me arrumando, Vai não precisa brigar comigo. Quero um monte de acessório lindo agora em todos os programas, vou usar só Michelle, para que vocês se incentivem. Então, olha, eu acho que é a joia que cura, viu? É a joia que cura, pensa nisso. Vamos fazer um evento aí para essas... E, gente, é testar, é se olhar, coloca, isso que você falou é muito legal, isso não é para mim. Não existe isso. Não isso vai não é para mim. Ficar cabendo num sapato de alguém. Coloca. É péssimo ouvir isso. Nossa, eu tenho cliente que chega na loja, mas fala assim, nossa, mas eu sou pequenininha. Aí eu pego foto, eu tenho uma amiga que é maravilhosa, ela é uma das minhas modelos, tem muito ela no Instagram, que ninguém olha aquilo ali e diz, gente, aquela pessoa não tem 1,5 m. E ela só brincando, se colocar uma coisa pequena nela, ela fica, sabe? E fica maravilhoso. Claro que você tem que se sentir bem, claro que tem questões de proporcionalidade, porque tudo isso você vai casar com roupa, você vai casar com cabelo, são N informações, mas a gente não tem que estar presa. Você não tem que estar presa a convenções, porque isso muitas vezes são convenções e coisas que estão na nossa cabeça. E que a gente ainda permite, né? E que a gente se permite. E só o conhecimento realmente liberta. E por falar em conhecimento, uma coisa que eu sempre, ainda na época de vender, né? A gente vende o tempo todo, sempre, mas eu sempre fui muito sincera. Quando as pessoas são sinceras e você tem interesse e você está interessada nessa pessoa, é totalmente diferente. Mesmo que você não tenha, falar para alguém, gente, vender não é falar que está bonito ou que está bom, uma coisa que não está. E como você trata nesse sentido, né? E você fala também sobre usar a roupa, você tem toda essa... A gente volta para aquela frase que eu disse, o vender por vender, entendeu? Se você não vende por vender, você vai conseguir mostrar para a cliente que tem outras opções, que de repente aquilo que não seja cabível uma vez que ela gostou, né? Mas você vai dar a sua opinião sincera, se ela pedir, né? Você vai mostrar aquilo que pode ficar melhor, você vai dar opções. Você não vai estar preocupada só em fechar aquela venda naquele momento, naquela hora, sabe? Isso, você tem resposta. A cliente ela vai para casa
e ela pega aquela roupa que ela quer usar, ela volta, tem muitas clientes que levam a roupa para a loja. Experimenta lá. Ela, eu quero experimentar junto com o acessório. Eu falei, vem, querida, a gente tem um provador lá. Ele venha, traga, se vista, se veja, se sinta e tenha certeza que aquele investimento que você está fazendo, porque é um investimento, vai te dar o retorno que você quer. Ah, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor, porque eu saio com a consciência limpa, tranquila, entendeu? A minha cliente sai super feliz e ela volta sempre. Ela volta sempre. Essa é a grande resposta, né? O cliente que volta mostra que a gente está indo no caminho certo. Falar em caminho certo e cliente que volta, qual o diferencial da sua loja para as outras lojas que trabalham com joia? É a curadoria? É o atendimento? É de tudo um pouco? O que é? De tudo um pouco, né? Hoje o nosso acervo, ele conta em média com 1.200 peças diversas, tá? 1.200 peças, uma diferente da outra. Então, assim, igual eu digo, é quase impossível uma cliente entrar na minha loja e falar assim, não gostei de nada. Tem de tudo um pouco. Ou né? seja, primeiro a diversificação. Você Primeiro, tem uma vaga. esse trabalho de curadoria, né? Isso, gente, para vocês não têm ideia, para você ter um acervo desse, para você conseguir ter um trabalho desse, trabalhar dessa forma, eu não consigo te dizer em horas, não existem horas de trabalho intenso, de estudo, de pesquisa, de tudo. Isso é dedicação, porque é muito fácil você ter uma loja, um fornecedor chegar em você e falar, oh, Michele, o que está vendendo é isso aqui. Tem demais. E te empurra e você compra e bota dentro da loja. Agora, você tem um olhar especializado, uma pessoa que se dedicou, como eu me dedico há anos, para montar a minha curadoria, é difícil você ter. Aí você soma com a questão do nosso atendimento, com o nosso acolhimento, com o nosso pós-venda, que eu faço questão. Não existe uma cliente minha que eu deixe ela insatisfeita pelo motivo que for. Inclusive, já tive clientes de estarem erradas, já tive cliente que agiu de má fé e ela não acreditou na resposta que eu dei, porque eu fiz aquilo que ela queria. Eu troquei o material dela, ela ficou sem graça. Sem graça. Entendeu? Você quebra a pessoa e volta, sabe, e traz mais gente. Então é isso, é você não pensar ali naquele momento, naquele valor, porque, cara, eu sei, olha, empresário tem boleto todo dia para pagar. E às vezes pode bater o desespero, sim. Mas se você tiver em mente que isso vai te levar em algo maior e se dedicar e trabalhar dessa forma, você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Sim, faz todo sentido. Gostei muito disso. E quantas vezes nós, empresários, você que está aí nos assistindo, ou que pensa em empreender, quando você está daquele jeito, naquele mês, ou se você deixar, você vai ficar mais nervoso com o cliente, você vai sair cobrando pessoas que não eram o seu padrão, que você não cobraria daquela forma, e aí aquele momento te faz perder alguém. Por isso que emocionalmente, independente dessa questão financeira, e você pode falar, ah, mas é fácil, não está com dívida. Vai melhorar se você pirar? Não vai, né? Não, e pensa na minha situação. Eu vim de uma carreira pública. Eu sou servidora pública, eu recebo todo mês, eu tenho salário, entendeu? Estabilidade. Pensa o que você é sair de uma jornada dessa e entrar numa questão empresarial onde você, cara, todo dia é uma coisa diferente da outra, todo dia é uma guerra, entendeu? Um dia você tá ok, no outro dia você tá devendo, e se você se desesperar com aquilo, você não vai conseguir ter uma boa resposta. Então, assim, você passa a noite sem dormir? Passa. Mas aí é o momento que eu falo, cara, eu me conecto com Deus e falo, Senhor, abra portas. Me mostra o que eu preciso fazer. E as coisas acontecem, nem que seja eu pensar em uma ação, sabe? Eu ligar para tal cliente, um network, aquele network que eu fiz, aquela pessoa que eu conhecia, aquele contato que podia me conectar com não sei quem. Você vai se virar. Você vai se virar e as coisas vão acontecer. E muitas vezes o que aconteceu foi eu ter que tirar do meu bolso e empreender isso. Porque você tem que fazer aporte, tá? Você tem que fazer aporte, você vai abrir mão de muita coisa, entendeu? Não é só simplesmente vou chegar, vou abrir uma empresa e vou ganhar dinheiro, entendeu? Tirei muito dinheiro de dentro da minha casa. Eu tenho um marido que, graças a Deus, me apoia e confia e tá junto comigo nessa. Então, eu acredito que quando você tem uma visão assim e age desse jeito, você tem que ter uma resposta positiva. Não tem como. Se você anda, trilha um caminho, não tem como você chegar em outro. Não tem. A questão é você ter claramente, eu estou no caminho certo? É esse o caminho?
É isso que eu devo fazer? É isso que eu devo seguir? E outra, resiliência. Até quando? Até quando? Porque isso não é uma coisa que você tem resposta do dia para a noite. Não é. Então, você vai ter resiliência para suportar, chegar naquele momento? Quando que ele vai acontecer? Você não sabe. Pode ser 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos. E qual é o teu propósito? Você vai continuar no teu propósito? Claro que até você chegar no seu ponto, durante o seu deserto, você vai encontrar oásis, né? Deus trabalha dessa forma. Não vai ser tão ruim assim. Vai ter momentos que você vai ficar bem, para suportar todo o processo, né? Mas é abrir mão de muita coisa. Eu, pessoalmente, abro mão de muita coisa da minha vida pessoal, viagens e tudo mais, focada naquilo. Inclusive, a pergunta agora é justamente isso, né? Que você fala que o grande desafio é equilibrar a vida pessoal e profissional. Como é que você conseguiu? O que que você faz hoje? Até para também, né, incentivar quem tiver esse desejo, né? E para quem ainda não conseguiu, porque é desafiador, né? O número de horas, enfim, como é que você conseguiu equilibrar isso e ainda tendo 2 trabalhos? Né? Carol, não vou mentir. É viver cansada. Eu vivo cansada, não é fácil, é pesado, sabe? É aquilo que eu falei, você ter foco. No momento eu me dou mais quando eu posso, me dou para a empresa. No momento que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que cumprir a minha jornada, eu estou lá, estou cumprindo a minha jornada. É o que eu posso fazer, é aquilo que eu tenho. É aquilo que eu tenho. Eu sei que às vezes a loja está precisando mais de mim, mas eu tenho que cumprir os meus plantões, eu tenho que fazer o meu trabalho, eu faço, sabe? E você vai levando, cansada, noite sem dormir. É aquilo que eu falei, o caminho ele não é fácil, mas você tem os seus oásis. Vão vir os seus oásis. E ali você vai respirar, vai descansar, vai ter confiança naquilo que Deus pretende para você. Tá, mas Né? e aí, como é que resolve também o casamento, a sua saúde? Você encontrou hoje um equilíbrio entre nessa situação? Aí você tem que pensar o quanto que você vai se doar. Se doar, você se doa, mas o quanto? E dentro, por exemplo, do seu casamento, você ter uma conversa muito boa e ter um entendimento muito bom com o seu parceiro, até onde você pode ir. Por exemplo, o meu marido é muito compreensível, mas eu entendo que tem pessoas que o marido não vai ser tão compreensível em relação ao horário. Então você tem que dosar isso, porque você não pode perder nem de um lado nem de outro. Então cada um tem que achar a sua dosagem pessoal, né? Tanto que você cuida da sua saúde, o tanto que você se cuida, você vai ali, né, tentando equilibrar. Tem momentos que a empresa vai pedir mais, assim como tem momentos que a sua vida pessoal vai pedir mais. Se você tem filho, se um filho está doente, né, aí você vai ter que abrir mão desse lado. E nisso você vai equilibrando e no final você vai ter resposta, né, do caminho que você está traçando. Sim, sim, sim. O que essa jornada como empreendedora te provou sobre o que é ser resiliência, sobre resiliência? Tudo. Empreender é resiliência. Eu acho que assim, não existe outra palavra. Se você não tem resiliência, é o principal ponto. Vou começar a empreender, vou abrir uma empresa. Entenda, você suporta mentalmente certas coisas, entendeu? Você tem resiliência, mas isso é algo que veio muito comigo. Por quê? Dentro da polícia é muito trabalhado o controle emocional. Você tem que ter controle emocional. Você tem que suportar determinadas coisas, até porque você é um braço do Estado. Você está armado. Pensa se você perde a cabeça por causa de qualquer situação. Então, isso é muito trabalhado na gente. Mas é muito diferente, porque o que eu vivo lá são momentos. É uma ocorrência que eu vou atender, uma situação X. A resiliência para a empresa ela tem que ser a longo prazo. É realmente aquela coisa de deitar, acordar, dormir, almoçar, sabe? Tô aqui assistindo um filme, tô aqui no celular resolvendo uma coisa, sabe? É realmente, eu acho que, por isso que a gente fala na questão do amor ao que você faz. Sim. Se você não tiver amor ao que você faz, como que você vai chegar até o final? Como que você vai suportar esses anos de resiliência? Mas assim, para algumas pessoas isso pode ser um período curto, para outras pode ser um período maior. A questão é, até onde você vai, né? Pelo seu sonho. Até onde você vai pelo seu sonho. Sem falar a responsabilidade dos colaboradores, né? Que também não dá para simplesmente, parei. Isso é imaturo,
vou parar tudo, vou largar tudo Não agora. As existe. coisas não Não acontecem existe isso. assim. Isso não é empreender, isso não Não. é abrir uma empresa, isso não é empresa, Não. né? Isso é igual ser uma criança mimada. Ah, não me deu aquilo que eu quero, vou bater as pernas e vou embora. Não, isso não existe. Então, uma construção de uma empresa envolve muita coisa. Você tem responsabilidades. Você tem responsabilidades com o seu investimento, você tem responsabilidades com pessoas que trabalham com você, porque elas dependem daquilo, né? É uma vida. 2 vidas, 3 vidas, se tiver família, quantas mais? Entendeu? Então, tudo isso você dorme e acorda com toda essa situação. E Sim. você pensar em como que você vai desenvolver aquilo da melhor maneira possível. Mi, você sempre fala sobre empatia e respeito. Quais são os valores, o que é inegociável dentro da sua empresa? Para Michele Celebrone Joias. Eu imagino que sejam princípios semelhantes, mas na empresa, né, toda empresa ela tem ali, não só na parede, né, quais são os valores, mas para você, o que é? Quais são? O que você não abre mão? Respeito. Respeito as minhas clientes, entendeu? Respeito as minhas funcionárias, respeito a quem entra dentro da minha loja, respeito as minhas clientes, desde a forma dela como pessoa até como consumidora, né? Como cliente mesmo em si. Respeito. Quando você tem isso como base, o clima da sua loja é maravilhoso. Quando você tem pessoas que trabalham com você, que compactuam tudo isso, gente, tudo funciona muito bem. Tudo funciona muito bem. E eu respeito muito aquela mulher que está entrando, seja buscando, como a gente falou, muitas vezes ela está buscando uma solução para algo, que ela nem sabe que é isso, mas ela entra lá e a gente percebe que é um problema para ela. Ela está buscando aquela solução. Então, respeito pelo investimento que ela está fazendo, respeito pela pessoa que ela é, entendeu? Respeito pelo objetivo que ela quer com aquilo. Ela, na minha visão, ela vai alcançar aquele objetivo. Eu posso ajudar? Entendeu? Respeito no atendimento, tudo eu acho que esse é o principal dentro da minha empresa, é o respeito. E quando a gente fala em respeito, né, eu, por exemplo, dentro de outros contratos do meu ramo, às vezes a legenda, eu tenho a pessoa que eu confio para a legenda. Ah, mas não legende. Se não souber escrever português, se não, mesmo sendo brasileiro, que hoje está muito comum, né? Uhum. Difícil ainda. Tem Muito pouca difícil. gente que fala, né? Brincadeiras à parte, mas está desafiador essa questão. Demais. Só que, cara, eu tô escrevendo algo para alguém, é muito importante. Então, isso é respeitar, isso é amar. É amar. Sabe? E também tem o nosso nome envolvido nisso, né? E o cliente só vai continuar com você, pode ser que ele não perceba, pode ser que não tenha um elogio ali, mas erra para você ver. É na hora. O erro ele é muito mais visível. Muito. A questão é, isso é um desafio. É um desafio muito grande. E eu digo para todo mundo que queira empreender, colaborador, não funcionou, troca. Próximo. Ah, mas eu tenho medo de troca, próximo. Entendeu? Ele tem que estar com você. Tem que ser uma pessoa. E olha, você pode passar ali, nossa, mas eu tô aqui 1 ano tentando contratar alguém. Continue 1, 2, 3. Porque é isso que vai fazer a tua empresa crescer. É isso que vai fazer a tua empresa prosperar. Por exemplo, as meninas que trabalham comigo não sabem, tem dia que eu não posso estar lá. Muitos dias que eu não estou lá, dentro da loja. E como que eu vou confiar que elas vão passar tudo aquilo que a nossa empresa tem? Eu posso deixar uma pessoa que eu acho que não está funcionando, que não está colaborando? Não posso, troca. Troca. Uma hora, pede a Deus, bota o joelho no chão e fala assim, Senhor, manda a pessoa certa para trabalhar comigo. Deixa eu abençoar a vida de alguém que precisa. Essa pessoa vai aparecer. Claro que você tem que saber dosar e dar oportunidades, e ensinar, não esperar a pessoa chegar pronta. Né? Mas você tem que ter esse olhar. Quando você pensa no futuro da Michele Celebrone Joias, o que você ainda sonha construir? O que você não vai abrir mão? O que esse sangue no olho aí está buscando? Ah, sem dúvidas, assim, eu vou ser a maior. Eu vou ser a maior. Eu não paro. Eu quero crescer, eu quero expandir, eu quero abençoar a vida de muitas pessoas, eu quero ser muito abençoada pelo meu trabalho, entendeu? Eu quero poder ter braços, sabe? Eu quero poder levar aquilo que eu acho que realmente, assim,
é excelência. Como que você vai trazer excelência para o seu cliente? Eu acho que as pessoas merecem. Eu acho que as mulheres de Brasília merecem esse carinho, merecem esse atendimento, merecem. E eu quero crescer, eu quero expandir, um dia eu quero poder ser a maior de Brasília, pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Então, eu quero que você olhe lá no olho da sua cliente, porque depois a gente vai fazer um quadro aqui, e deixe uma mensagem para essa mulher que busca o que você tem para entregar. Meninas, se vocês buscam atendimento de excelência, os melhores acessórios de Brasília, uma curadoria impecável, tá na nossa loja, lá na 111 Norte. E eu vou estar lá para atender vocês. Com amor e carinho. Fala do Muito Instagram, amor e Michele, carinho. o que aconteceu, inclusive até para as pessoas poderem, porque isso tem acontecido, né? A Michele tinha um Instagram com bastante seguidores, e talvez hoje você pense que está chegando agora, ou vai ser um cliente novo, que inclusive sempre eu deixo aqui na descrição, e você pode encontrar hoje um perfil, quando na outra semana ou na outra, que esse episódio for ao ar, né, já vai estar com bem mais, mas entenda que o que aconteceu. Os desafios de empreender. É isso, um belo dia eu acordei, o nosso Instagram, que tinha 5.500 seguidores, assim, trabalhei muito pouco com tráfego na vida, foi tudo orgânico, eram clientes e leads, assim, muito carinhosamente tratados, né, que foram conseguidos, assim, com muito esforço e trabalho, e o nosso Instagram foi derrubado pela Meta, exatamente por denúncias, né, sabe quando você clica lá no post, assim, denunciar alguém, né, ou algumas pessoas, se deram muito trabalho de fazer isso, né? E aconteceu que a Meta derrubou, a gente teve que reiniciar, fazer um Instagram novo, tá na justiça, a conta deve voltar, mas quando? A gente não sabe. Enquanto isso, você tem que continuar trabalhando, porque a questão de empreender é isso, é continuar. O que vai acontecer amanhã, não sei, sabe? Igual aconteceu com uma colega na Asa Norte, que a loja dela pegou fogo. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas independente do que acontecer, você vai continuar? Como que você vai continuar? E foi o que aconteceu com a gente. Eu perdi meu Instagram, fiquei péssima, porque você se sente assim roubada. São anos de trabalho que tiraram de você. Aquilo foi tirado de mim, né? E eu não pude me defender, eu não pude fazer nada. Simplesmente entrei e aquilo não existia mais. Mas eu tive que continuar, porque é uma decisão minha continuar, independente do que aconteça. Então, hoje o nosso Instagram é novo, a gente está com pouquíssimos seguidores, mas a nossa loja, o nosso trabalho, a nossa curadoria, ela existe já há 5 anos no mercado, a gente trabalha intensamente com isso e a gente vai continuar, independente do que acontecer. Amém. Vamos lá? Nós temos um quadro que é na ponta da língua. Vixe. Eu falo, né, uma pergunta, você me traz respostas sinceras, rápidas, tá? Para que a gente possa conhecer esse olhar da marca por trás da empresária, ou até uma palavra, você traz outra. Rápido assim? Rápido, vamos rápido. Lá. Vixe, vamos ver. Vamos lá, forte e corajosa. Uma palavra que define o seu negócio. Excelência. Um erro que te ensinou muito. Um erro, confiar em determinadas pessoas. Um hábito que te faz ser mais produtiva. Amar o que eu faço. Amar o que eu faço. Uma mulher que te inspira. Minha mãe. Minha mãe é maravilhosa. Um acessório que nunca sai de moda. Ai, brinco, gente. Brinco, ó, você pode ter, parece que a mulher tem 200 orelhas. Você pode usar quanto usar e abusar, que é maravilhoso. Uma palavra que resume sucesso. Felicidade. Um valor inegociável no seu negócio. Respeito. O que é beleza para você? É você se sentir bem com você mesmo. O que é poder? Poder é você... O que é poder? Meu Deus. Poder é você poder fazer aquilo que você quer. Escolha. A sua escolha, exatamente. Eu posso fazer aquilo. Hoje eu tenho o direito de dormir, hoje eu posso não trabalhar. Isso é poder. Um sonho que ainda te move. Tempo. Eu quero muito ter tempo. Tempo para mim, para minha família. E isso eu trabalho muito pensando nisso. Que eu sei que eu me dedico muito para colher no futuro. Maravilha. Michele. Ai. Michele. Sucesso. Boa. Sucesso.
Muito bom, concordo. Sucesso. Minha amiga, foi muito bom, Maravilhoso obrigada. te ver, Eu amei, amiga, muito, muito muito, bem. muito mesmo. Parabéns, sabe? É muito gostoso ouvir tamanha convicção, porque é isso, né? Para que a gente continue aqui, para que a gente se mantenha num propósito, se você não tiver convicção, não vai. Então, para quem está querendo empreender, a Michelle deixou um super recado, achei sensacional, sabe? Se você não tiver resiliência, se você não tiver coragem para tirar as pessoas, se você ainda tiver muito problema emocional e mantiver funcionários pela sua carência ou por coisas que você não resolveu, faz terapia antes, porque é isso, é o seu negócio e dinheiro não aceita desaforo. Não aceita. Não aceita. E eu até esqueci o que eu ia falar quando me lembrei do que você falou, mas enfim, acho que excelência, né, é sempre algo muito, muito, muito importante. Convicção. Se você não sabe o que você quer, não comece, mas na hora que você souber de verdade o que você quer, é o que você falou. Não tem como você estar seguindo esse trajeto com o GPS alinhado, E chegar em outro certinho, ponto. a conta fecha. Não Uma fecha? hora ela fecha. Uma hora ela fecha. Fecha. Com certeza. Vale a pena, não vale? Vale. Vale. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Muito. O que eu ganho de experiência, de vida, de vivência, de pessoas maravilhosas que entram na minha vida, assim, é impagável. É impagável. Maravilha. Não existe valor em dinheiro, valor físico que possa se equiparar a isso. Não existe. Sim, eu concordo. E hoje eu fecho o nosso livro, né? Fecha essa página, deixando aqui na descrição como encontrá-la. Vai lá, segue esse Instagram, manda para outras pessoas. Você que teve a oportunidade de ouvir, você que já era cliente, é isso que a gente tem que fazer, uma corrente do bem. Ajudar quem está ajudando a cidade, ajudar quem está empregando. Nós, empresários, temos um papel muito importante, sabe? E a gente movimenta a economia, o trabalho. Quando você está na iniciativa privada, quando você está dentro de uma empresa, você vai ter que realmente se esticar, treinar, liderar. Então, pensa nisso, né? Vamos indicar pessoas, assim como os empresários que vêm até aqui, você pode confiar que vão ser pessoas que eu não consegui utilizar todas as marcas e todas as empresas, mas a Michelle conhece o que é um bom trabalho e a indicação dela do próximo profissional, do próximo prestador de serviço, da próxima empresa que vai chegar até aqui, para que sejamos a verdade. Assim como você, eu prezo pelo respeito, pela excelência, e eu acredito que essa ressonância ela acontece assim. Sim. Obrigada. Eu que agradeço, amiga. Obrigada e sucesso. Até mais. E até a próxima página.